Ainda hoje, o Supremo retoma o julgamento sobre revista íntima em presídios. A Corte analisa um recurso do Ministério Público para reverter a absolvição de uma mulher flagrada tentando entrar num presídio de Porto Alegre com 96 gramas de maconha. Até o momento, o STF tem um placar de 6 votos a 4 para proibir essas revistas vexatórias. Os ministros ainda haviam determinado que a prova obtida a partir dessa prática não deve ser aceita em processos penais. Há, na sua opinião, talvez um desequilíbrio nessa análise, nessas opiniões desses ministros? Bom, vamos lá. Primeiro, uma coisa é uma revista vexatória, outra coisa é proibir a revista íntima. É como a gente não entra no aeroporto, por exemplo, não dá para esconder nada em lugar nenhum. Então, nós vamos ter que aparelhar todos os presídios, todos os locais, as cadeias, com um equipamento que faça com que não seja necessário submeter as pessoas a eventual tratamento vexatório. Então, é claro que quanto mais humanizados nós formos, nós vamos ter que pensar numa questão de tratarmos melhor e mais dignamente as pessoas. Lembrando que algumas mulheres, inclusive nem sei se foi o caso desta mulher, muito embora eu coloco da seguinte forma: se você assumir o risco de ser presa, você cometeu um ilícito, sabe que não pode entrar lá, foi pega, minha filha. Meu entendimento é que tem que responder, não dá para absolver, ao meu sentir. Agora, é claro que nós temos um número gigantesco de mulheres que são, inclusive, forçadas a levar ameaçadas, os seus filhos a levar para os presídios drogas, celulares. Então, a gente sabe que existe essa realidade. Então, de fato, eu também entendo, na verdade, né? Não é nem acho, eu afirmo que é desnecessário uma revista que seja uma revista vexatória, principalmente para as mulheres. Mas, então, que se coloque, a gente sabe que há a possibilidade que o Estado aparelhe todos os estabelecimentos com outros meios efetivos, porque a gente não pode deixar simplesmente que entre com qualquer coisa. Então, fechar os olhos e falar, não, olha, é vexatório, não vai entrar, então ok, então é melhor colocar assim, traga o que você quiser e traga na maleta de mão, porque não precisa enfiar nas partes íntimas, sabe? Me dá assim um pouco de... Eu queria muito que essa pauta fosse trazida para mim, porque eu fiquei com isso engasgado. Eu entendo que uma coisa é você enxergar com olhos humanitários, entender a realidade das mulheres desses criminosos, mas também não romantizar a situação, entender que no mundo e no nosso país a gente sabe que o desconhecimento da lei não isenta ninguém de responder por ela. Assumir o risco, ok, talvez se nós tivermos meios efetivos de fazer com que, por um aparelho de raio-x, por outros mecanismos, nada seja possível entrar, e aí revistar um monte de gente, inclusive os meus amigos advogados, me desculpem, os advogados também, todo mundo que vai entrar lá, qualquer pessoa, o policial, o funcionário, todo mundo. Aí, se há, de fato, uma inviabilidade de entrar qualquer coisa errada, a justiça está sendo feita à segurança de todo mundo, e aí é um Estado de lei que vai tratar igualmente todas as pessoas. Eu quero discordar frontalmente da Cíntia, porque você não precisa revistar e verificar todo mundo que entra, você precisa verificar os presos. Assim, eu até nem conheço muito desse assunto, eu liguei para a doutora Cláudia Aratangi, que foi muito gentil, muito simpática, ela é da Comissão de Política Penitenciária e Criminal da OAB, e ela falou uma coisa tão óbvia: precisa revistar os presos. O preso vai para visita íntima, vai para o que for. Quando ele sai dali, é ele que tem que ser submetido a uma revista, inclusive dos seus orifícios, de tudo. Por que a gente está inspecionando e colocando essas pessoas todas, advogados, jornalistas, familiares? Por que esses aqui? Essa pessoa entra e sai. A gente não passa no aeroporto sem ser revistado. Mas é porque não faz sentido. Quem tem que ser revistado é quem está sob a guarda do Estado, que é o preso. Esta pessoa tem que ser completamente revistada quando ele vai para o encontro, a conversa, a entrevista, e principalmente quando ele sai, para ver se ele não recebeu nada. Mas o que acontece hoje? As pessoas que estão entrando para a visita que são revistadas, que são submetidas, e não é só... Ela me contou que tem casos onde existe o scanner, mas quem está operando aquela máquina não sabe operar, então passa 4, 5, 10 vezes pelo scanner. Não precisa, seria tão mais simples a gente fazer essa revista com quem está dentro do sistema prisional, com aquele que é o preso, e
que ele, se ele receber alguma coisa, aí dobra a pena, aí confisca, aí faz o que tem que ser feito. Mas o cidadão comum, a esposa, você falou muito bem, a esposa não tem culpa de nada, às vezes ela está sendo forçada. Por que é o visitante que é submetido e não a pessoa que está condenada? Eu vou só completar, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Né? Porque se você facilita o ingresso, daqui a pouco a gente não revista mais nada, a gente coloca em risco a vida até dos outros prisioneiros. Entra uma pessoa com uma arma, alguma coisa lá, é a vida do outro prisioneiro. Não, mas então, você não deixa entrar, você revista, você faz a revista, na hora que o prisioneiro acabou de ter o contato, saiu dali, revista absoluta. Mas nem se nós somos capazes de revistar a pessoa que está entrando, eu sou capaz de revistar o prisioneiro que está saindo desse encontro. Se a revista funciona, ela tem que funcionar da porta para dentro e não de fora para dentro do presídio. E aí tem um elemento, já vou te ouvir, tá, Ellen? Quero ouvir a Raquel sobre isso também. E aí, que isso, gente? É para discordar também. Tem um elemento que já que a gente estava falando sobre maus exemplos de policiais, não dá também para a gente deixar de falar que muitas vezes essas drogas entram no presídio porque há uma facilitação dos próprios agentes também. Não dá para excluir isso, né? Mais uma vez, a gente não pode generalizar fatos isolados que ocorrem e que são punidos com veemência. Em primeiro lugar, uma revista. Eu vou falar uma revista numa simples delegacia de polícia, quando a gente tem uma condução dessa revista, no caso, para um auto de prisão em flagrante. É necessário uma revista íntima. Muitas vezes, se não há o cuidado, e é necessário o cuidado, até um cadarço pode ser um instrumento de um crime gravíssimo e a responsabilidade fica total pelos agentes de segurança, no caso, o delegado de polícia. Quando a gente está falando em entrada em presídio, é necessário, sim, uma revista, principalmente para poder impedir instrumentos que possam servir de armas pérfuro-cortantes ou qualquer outro objeto, ou drogas, ou qualquer outro objeto que facilite ali uma prática criminosa. É muito complicado quem está atuando, e aqui eu falo pelos policiais penais, que aliás são heróis que vivem encarcerados dentro do inferno, junto com esses criminosos que estão pagando pelos crimes cometidos, a situação em que a gente, ao tirar a revista íntima, a gente deixará muito mais vulnerável e fragilizada as prerrogativas da atuação dos policiais penais, que não são diferentes, em qualquer ato eles são questionados, inclusive na atuação legal da sua missão e obrigação. Não permitir, mais uma vez, a revista íntima torna muito mais fácil, por exemplo, uma cadeia virar. Quando a gente tem infração de segundo, uma droga, um objeto, uma arma branca transportada e colocada no presídio, a facilidade para que criminosos, e aí a gente está falando em pós-graduação do crime. Infelizmente, eu não vou ser hipócrita ao falar que um dos requisitos da prisão não é cumprido no Brasil, que é a ressocialização. Muito pelo contrário. O criminoso, quando dentro das penitenciárias brasileiras, ele se aprimora em perversidade, em práticas criminosas, e muitas vezes ele fica subjugado, assim, por criminosos mais violentos, e ele é obrigado a praticar crimes dentro da cadeia e fora da cadeia. Então, quando a gente passa um pano quente e deixa um objeto para falar que posteriormente um criminoso será revistado, é não ter noção do tamanho do perigo que é um criminoso ter um cadarço na sua mão. Isso eu estou falando em cadarço. Eu não estou falando em arma pérfuro-cortante, eu não estou falando em facas, eu não estou falando em drogas, eu não estou falando em celular, eu não estou falando em objetos ou ácido ou qualquer outro objeto que entra junto, camuflado até em partes íntimas daquela mulher ou daquele homem que ali transporta. Então é menosprezar o tamanho do perigo que um criminoso, um palito de fósforo ou com um cadarço, ele pode fazer. E isso já em cadeias em flagrante, infelizmente, fatalidade já aconteceram.
por não ter um olhar mais astuto do qual é o perigo que um cadarço pode trazer para um criminoso ou para aquele que está sendo preso. Deixa eu dar um passo atrás aqui, Raquel. Vou voltar com você mais uma vez, porque tá um pouco confuso a discussão aqui. E acho que é confusa não só entre nós aqui. Revista íntima é revista íntima. Não é você só apalpar. Revista íntima é a mulher. De cócoras. Exatamente. Ela fica pelada de cócoras. É invasivo, ponto. Revista íntima é algo invasivo. Qual que é a diferença, então, da vexatória para íntimo? É igual. É vexatório e íntimo. E para mim, vexatório e íntimo, uma revista vexatória ou algo vexatório, é o crime, é o criminoso. Estuprar alguém, matar alguém, praticar e perpetrar essas práticas criminosas dentro de penitenciária. Infelizmente, existem regras, infelizmente, para os criminosos. Então, se houve a prática criminosa, ele está sendo, pelo sistema de justiça criminal, cerceado da sua liberdade e pagando uma penitência, regras devem ser cumpridas para que a gente não possa burlar. E olha o contrassenso. Aqueles mesmos que defendem o término de revista íntima sustentam a permanência e implementação de câmeras permanentes na indumentária de um policial. A inversão de valores é tão grande, é tão assustadora, que logo mais a gente vai... Eu não sei qual é o caminho de que essa ideologia sustenta, em que criminosos, eles não têm a perversidade no coração. E aí eu vou falar uma cena que realmente, por mais que eu tenha visto crimes perversos e horripilantes, uma cena de um jogador de futebol no Pernambuco, facções ali de torcidas organizadas, praticando o estupro, enfiando uma barra de metal no ânus de um outro rival em plena luz do dia. Isso é vexatório, isso é íntimo, isso é grave, na minha opinião. Deixa eu trazer o posicionamento do ministro para te ouvir já, Ellen, do ministro Alexandre de Moraes, que a gente destacou o posicionamento dele na discussão que a gente tocava anteriormente sobre a DPF das favelas. E a Cíntia, acho que foi você que falou, né, Cíntia, que foi uma das únicas vezes em que você concordou com uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes. E nessa discussão, agora, dessa questão das revistas vexatórias, Alexandre de Moraes, ele abriu divergência e votou a favor da revista íntima. Ele concordou que há um grande número de casos de revistas íntimas vexatórias. No entanto, ele entendeu que a revista íntima não pode ser sempre definida como degradante, de forma automática e sem análise caso a caso, sob pena de colocar em risco a segurança dos presídios. Imagino que você concorde também com essa, novo. Olha, hoje essa posição dele. Típico. Mas na dificuldade, Ellen, que nós temos, até para apurar como foi uma revista, como foi outra, se foi vexatória, se não foi vexatória, por que que a própria sugestão de ministros e de especialistas de se implementar sistemas de scanners, raio-x, não avança? Por que isso não avança? Gente, eu acho que assim, 2025, com todo o arsenal de inteligência artificial que você tem, sim, de câmeras de segurança, você ainda está discutindo esse tema, só pode ter a ver com a ideologização da segurança, é muito assustador. Assim, 15 anos atrás, eu fui com uma comitiva do governo gaúcho que queria privatizar seus presídios, visitar presídios na Inglaterra e na Espanha. Número 1, eu estava só com secretários de Estado, tá? Todos passaram pelo scanner. Todos passaram pelo scanner, assim, e eram secretários de Estado que estavam indo lá para comprar um sistema, ou seja, tinha interesse da iniciativa privada, todos passaram pelo scanner. Eu passei pelo scanner, todo mundo que estava comigo. Então, qualquer visitante passaria pelo scanner, independentemente do seu status. Olha, até onde eu sei, nas prisões lá é bem menos recorrente a entrada de celulares, armas e afins. Bom, é que na Inglaterra, por exemplo, nem os agentes carcerários têm armas. Agora, tem uma outra questão. Se você não utilizar inteligência artificial e fiscalização em todo o complexo, a primeira reportagem que eu fiz em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, foi comprar uma arma dentro do CDP de Pinheiros, que é chamado Cadeião de Pinheiros, vendida por um agente carcerário, e eu entrei lá sem ter cadastro nenhum, ou seja, os colegas estavam sabendo que eu estava entrando lá, né? Então, assim, ou você começa a implementar em todo o aparato de segurança, de inteligência artificial que existe para tratar com esse tema, e todos são todos, não tem um mais igual do que o outro ali perante a lei para fazer a entrada em presídio, ou a gente vai continuar tendo uma revista que é sim vexatória,
que é sim vexatória. Quer dizer, você colocar uma pessoa de cócoras, nua, tendo que tossir para ver se... É uma coisa que em 2025 é um pouco, assim, muito anacrônica. Não tem como você resolver isso. Quando você olha pelo E não viés vejo, Galinatti, vou ter que discordar de você, assim, mas eu não vejo contradição entre quem vê essa revista como vexatória e quem defende que você tem que ter câmeras em todo o sistema, nos policiais, nos agentes, porque é isso, a gente está falando de uma coisa que as duas coisas estão conversando. As duas coisas tratam de civilidade e de você usar o que a gente tem de recursos para civilidade. Não, o contraditório, no meu olhar, é você hiperdimensionar uma proteção para aquele que violou normas, violou regras, praticou crime, praticou atos de crueldade diversos. Porque, assim, só quem trabalhou diretamente com crime pode ter noção o quanto existe perversidade no ser humano, chegando até a ser demoníaco. E nesse sentido, colocar como holofote, devemos fiscalizar um policial. A revista íntima a gente deixa pra lá. Deixa a mulher introduzir uma arma na vagina, entra, depois que o preso pegou a arma e matou a cadeia inteira, aí a gente pega a arma. É subestimar o grau de burla que um criminoso tem. É nunca ter atuado do lado do criminoso, em que se você piscar, o criminoso mata a própria mãe. Então, é muita utopia, é romancear muito o crime e não conseguir estar ali no fronte. Agora, não vamos enviesar e colocar como parâmetros lixos que integram instituições de Estado para práticas criminosas e colocar isso como parâmetro. Ah, mas tem lixos ali criminosos que podem até facilitar uma entrada de uma arma. Isso é lixo. Para mim, isso não é policial. Isso é lixo, é bandido, é criminoso e que deve ter revista íntima quando preso para os seus familiares. Então, a gente não pode deturpar conceitos. O policial, quando ele presta o juramento e quando ele sai de casa às 5 horas da manhã para entrar numa cadeia e cumprir pena, dentro do inferno, com aqueles que praticaram crimes cruéis, perversos, que estupraram bebês, que mataram idosas, que aleijaram pessoas, esse sim tem que cumprir a pena, caso contrário, a gente caminha para um narco-estado mais uma vez. E até para te ouvir também mais uma vez sobre isso, Cíntia, quando a gente fala da revista íntima, eu concordo com todas aqui de uma certa forma, mas nesse viés dos direitos humanos, eu também queria destacar com você, porque quando a gente pensa em alguém que com má intenção ou até forçadamente está entrando com drogas, por exemplo, ou com um equipamento que vai colocar a vida das pessoas em risco, até é compreensível, não, tem que fazer a revista íntima mesmo. Mas quando você pensa naquela esposa, naquela mãe, naquela filha, naquela adolescente, é realmente uma situação muito degradante. E daí a gente volta à questão da câmera também, que foi levantada pela Ellen e pela Raquel. Tudo bem que há uma ideologização dessa questão, mas a câmera é você colocar no uniforme ou na farda do policial e tudo bem. A gente está falando de algo completamente invasivo, que é uma revista vexatória. Por que não avançamos ainda num sistema mais efetivo, tecnologia, inteligência artificial, para evitar essa discussão? Eu acho que a resposta é bem simples. Porque interessa para outras pessoas. O fato de que... e não é para as pessoas de bem, não é para a polícia que interessa, interessa para muita gente que nós tenhamos um descontrole do que acontece dentro, quase uma caixa preta do que acontece dentro de presídios, principalmente no caso do crime organizado, né? Eu super concordo que é degradante. Eu fico imaginando, aqui falando, eu pensei na mãe que vai lá, na filha, mocinha, que muitas vezes tem até um pudor absurdo do próprio corpo. É claro, e a gente sabe que, por mais que tenham funcionários e agentes excelentes, vai ter aquele que vai, ou aquela que vai eventualmente fazer um comentário. A gente sabe que distorções existem em todas as áreas. Existem em qualquer... se refere a qualquer profissional. Então, de fato, é degradante? Eu, particularmente, entendo que é. Tive sorte que até hoje não precisei visitar ninguém em nenhum lugar desse, mas é degradante. Agora, a verdade é que a gente precisa, não dá para abolir. Então, enquanto a gente não tem outro mecanismo, tem que continuar havendo. Claro que com o máximo de respeito
tirando que já é uma situação horrível. Agora, por que então nós não temos uma colocação ali de outros mecanismos de controle? Porque gente, que é pior, eu sempre comparo com o aeroporto. A gente não passa no aeroporto se você tiver uma coisinha. Uma vez eu passei, tinha um ketchup ali dentro da minha bolsa, e aí todo mundo começou a olhar, e eu desesperado, o pessoal falando em alemão, eu falei, tô ferrado, vou ficar aqui agora, criminosa. Vai explodir, vão achar que é sangue. Será que eu tenho alguma coisa? E aí até ele viu, e eu falei, pelo amor de Deus, desculpa, tava levando esse ketchup. E foi uma situação medonha. Mas se é possível fazer esse controle, por que não fazer também em todos esses mecanismos? E começa por uma simples razão. A hora que a gente parar de ter desvio de verba para corrupção, talvez sobre dinheiro para a gente implementar onde de fato precisa. Arremata aí, Raquel. Na realidade, é uma questão que eu vou jogar para nossa audiência. E para vocês, e para todas nós. Aquele criminoso que matou, que estuprou, que torturou, que exterminou vidas, que sequestrou, que deixou pessoas aleijadas, deficientes. Ele pensou na sua mãe, ele pensou na sua esposa, ele pensou na sua filha, ele pensou nessas mulheres quando praticou o seu crime? Fica essa questão.